Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Meus irmãos, a cada dia eu me convenço sobre a necessidade, a importância de se instruir as crianças, instruir os nossos filhos, dar uma boa educação, falar com eles abertamente sobre tudo quanto está acontecendo no nosso país, sobre tudo quanto está acontecendo em nossa sociedade. Porque, infelizmente, irmãos, com o Estado brasileiro, com as políticas públicas invadindo a autoridade dos pais, invadindo a autoridade familiar, nós iremos ter muitas dificuldades em breve com os nossos filhos, com as nossas crianças. Isso eu falo de maneira geral. Hoje, o governo, as entidades públicas, a própria mídia, né, os influenciadores, eles querem dizer aos nossos filhos o que eles devem ou não devem fazer. E quando um pai, uma mãe, tenta trazer a educação, a instrução para os seus filhos, os valores tradicionais para os seus filhos, estas entidades, o próprio governo e também a mídia tenta desqualificar, tenta até mesmo perseguir, intimidar os pais com a ameaça de censura, com a ameaça de processos. Existem pais que já não têm mais condições de educar os seus filhos, de corrigir, de disciplinar os seus filhos, porque o Estado brasileiro, ao longo do tempo, ele foi invadindo aquilo que é a autoridade dos pais, aquilo que é o dever dos pais, aquilo que é competência, esta é a palavra, dos pais, da família. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A instrução, meus irmãos, é o que vai proteger as nossas famílias. Nós estamos aí vivendo um cenário político muito conturbado, com reais chances, possibilidade da volta da esquerda ao poder do governo federal, governo central, embora estados e municípios estejam nas mãos da esquerda, né? A maioria dos estados e municípios são governados por partidos de esquerda, por partidos alinhados à esquerda. Por enquanto, nós temos um governo federal, um governo de direita, um governo conservador, mas existe uma pressão muito forte por parte do STF, por parte da mídia, por parte do Congresso, por parte de várias ONGs, estas muitas vezes financiadas com dinheiro de bilionários, de magnatas que vivem fora do Brasil, que não são brasileiros. Pense você, por que que homens tão ricos iriam investir dinheiro em ONGs para influenciar o Brasil, para influenciar a política, os costumes, a maneira de viver do brasileiro? O que eles ganham com isso? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Então, meus irmãos, quando eu olho para esse texto de Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu me lembro de alguns personagens da Bíblia. Eu me lembro de Moisés, que foi instruído. Eu me lembro de Daniel, que certamente recebeu uma boa educação, uma boa instrução, uma instrução que veio firmar, fortalecer, criar verdadeiros pilares no seu coração, na sua mente, no seu interior, de maneira que quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ainda que o Estado, que o país, que o governo babilônico tentou influenciar Daniel, Daniel se manteve fiel àquilo que acreditava, àquilo que aprendeu, àquilo que recebeu certamente por parte da sua família, por parte de seus pais, enfim.
Eu me lembro também, meus irmãos, eh, por exemplo, de Timóteo. Olha aqui, ó, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo a fé, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Observe que Timóteo também recebeu por parte dos seus familiares uma boa instrução, bons exemplos, uma boa educação, e isso influenciou a sua vida. Meus irmãos, os nossos filhos estão sendo bombardeados por ideologias, por ensinamentos contrários à palavra de Deus, e se essa real possibilidade se concretizar, se nós tivermos a tristeza de voltarmos a ser governados, isso eu falo do governo central, governo federal, sermos governados pela esquerda novamente, você pode ter certeza que essa doutrinação, essa invasão das competências que pertencem unicamente ao pai, à mãe, à família, vai continuar e vai se intensificar. O governo, as políticas públicas de educação vão invadir ainda mais as competências dos pais no que diz respeito à transmissão de educação, de tradições, de costumes, de comportamentos aos seus filhos. E nós precisamos reforçar a instrução, o ensinamento dentro de casa, no ambiente familiar, falar para os nossos filhos o que é certo, o que é errado, combater, mostrar para eles que aquilo que eles estão recebendo nas escolas, muitas vezes, não é educação, é doutrinação, e isso não deve ser aceito por eles. Mostrar para eles que os comerciais, esses programas de televisão, né, que tenta influenciar os jovens, as crianças, estão sendo usado e manipulado pelo inimigo, por Satanás, que quer destruir a família, quer destruir o futuro das pessoas. É o nosso dever dar uma boa educação, uma boa transmissão de conhecimento de vida aos nossos filhos. E tudo isso baseado na palavra do Senhor nosso Deus. Porque só assim teremos realmente condições de blindar, de proteger as nossas famílias. Porque o mal está aí, o mundo vai de mal a pior, a tendência é as coisas piorarem, né? A tendência é esses governos autoritários tentar tirar a autoridade familiar, tentar tirar a autoridade do pai e da mãe, de educar, de ensinar os seus filhos, mas nós sabemos que é possível, assim como foi possível para a família que instruiu muitos personagens bíblicos, né? É possível que nós consigamos ser bem-sucedidos na instrução dos nossos filhos, dentro de nossas casas, também no ambiente da igreja. Mas eu reforço, irmãos, que a instrução, a formação de nossos filhos vai depender muito daquilo que a gente transmite para eles dentro de casa. A igreja tem seu papel, é um papel fundamental, importante, mas nós não podemos terceirizar nem para o Estado, nem para o país, o governo, a nação, nem para os influenciadores digitais, o midiático, e também não podemos terceirizar a instrução, o ensino de nossos filhos para a igreja. A igreja exerce um papel fundamental, mas é o pai, é a mãe, é o avô, a avó, enfim, é a família que vai realmente transmitir ali uma boa instrução, um bom ensinamento aos seus filhos, aos seus netos, às suas crianças, aos seus adolescentes. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, nos abençoe,
para a glória do nome dele.